Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil para decorrer desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. E começando aqui às 0 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode chover de forma fraca sobre o litoral leste e norte de Alagoas, leste de Pernambuco, o litoral da Paraíba e o litoral leste do Rio Grande do Norte. Avançando aqui às 3 horas, segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode chover de forma fraca sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba, o leste do estado de Pernambuco, o leste e norte do estado de Alagoas, o centro-norte do Sergipe, o litoral leste da Bahia. Grande parte da região Nordeste segue com tempo seco. Às 6 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode chover de forma fraca sobre o litoral leste, litoral sul da Bahia, centro-norte do Sergipe, sul de Alagoas, litoral de Pernambuco, litoral da Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. Em alguns pontos aí do litoral do Ceará. Às 9 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode haver algumas chuvas fracas sobre o leste do estado da Paraíba, leste de Pernambuco, várias áreas de Alagoas, do estado do Sergipe e no nordeste da Bahia. Também o litoral leste e o litoral sul da Bahia. Ao meio-dia temos condição para chuvas fracas aqui em pontos do litoral leste e litoral sul da Bahia, centro-sul e do Sergipe, centro-sul de Alagoas, chuvas fracas sobre o leste de Pernambuco, leste da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte. Condições para chuva fraca sobre o noroeste do Piauí, centro-norte do Maranhão com chuvas fracas a moderadas, algumas trovadas ali próximas a São Luís. Então para tempo seco em grande parte da região Nordeste. Às 15 horas, a condição para chuvas moderadas com algumas trovoadas sobre o norte do Maranhão, chuvas fracas sobre o litoral do Ceará, chuvas fracas sobre o litoral sul do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste de Pernambuco, leste de Alagoas, centro-norte do estado do Sergipe. Chuvas fracas sobre o litoral sul da Bahia. As outras áreas da região em tempo seco. Às 18 horas, segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste aí. Pode chover fraco em áreas do litoral sul da Bahia, sul do estado de Alagoas, leste de Pernambuco, leste da Paraíba, norte do Piauí. Há condições para chuvas moderadas com algumas trovadas sobre o norte do Maranhão. Às 21 horas pode chover de forma fraca moderada sobre o norte do Maranhão, o litoral leste do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba, litoral de Pernambuco, centro-sul de Alagoas, norte do estado do Sergipe. Grande parte da região Nordeste continua com tempo seco. Indo até 0 horas aqui do dia 25. Condições para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode chover de forma fraca no centro-norte do estado do Sergipe, oeste de Alagoas, norte de Alagoas, leste de Pernambuco, leste da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte. Grande parte da região Nordeste segue com tempo seco. Vamos voltando para o dia 24, passando para a região norte do Brasil. Condições para tempo seco no estado do Acre e no estado de Rondônia. Pode chover de forma moderada, forte, com algumas trovadas no oeste e noroeste do Amazonas, parte sudoeste do centro do Amazonas. Também no centro-norte de Roraima. Tempo seco e no sul de Roraima, partes do Amapá, do Pará e do Tocantins com tempo seco. Às 3 horas, segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins, estado do Pará e do Amapá. Partes do leste e sul de Roraima, partes do oeste e norte de Roraima, com algumas chuvas moderadas, com algumas trovadas. Chove de forma moderada com algumas trovadas no noroeste do Amazonas, sul do Amazonas, sudoeste do Amazonas. Acre e Rondônia seguem com tempo seco. Indo até as 6 horas da segunda-feira, que temos condição para tempo seco sobre o estado de Rondônia. Em grande parte do estado do Acre, pode chover de forma fraca e isolada no norte e oeste do Acre. Condições para chuvas moderadas com algumas trovadas no sul e sudoeste do Amazonas. Partes do noroeste do estado do Amazonas. Outras áreas do estado com tempo seco. Seco em grande parte do estado de Roraima. Pode chover de forma fraca, moderada e sobre o noroeste de Roraima, leste de Roraima com algumas trovadas. Seco no Amapá, no Pará e no estado do Tocantins sem chuvas. Indo até as 9 horas aqui da segunda-feira, Tem condição para tempo seco sem chuvas sobre o estado do Tocantins, do Pará e do Amapá.
Chove de forma fraca sobre o norte do Amapá. Condições para chuva moderada com alguma trovada no centro de Roraima, partes do sul do estado, outras áreas do estado com tempo seco. Seco que em algumas áreas do estado do Amazonas pode chover de forma isolada com algumas trovadas de moderada intensidade. Ali no norte do Amazonas, divisa com Roraima, partes do sul e sudoeste do Amazonas. Também pega áreas do oeste do Acre, norte de Rondônia, outras áreas do Acre e de Rondônia com tempo seco. Ao meio-dia que segue, condição para tempo seco em grande parte do estado de Rondônia. Pode chover de forma fraca a moderada com alguma trovada sobre o norte do estado. Também no oeste do Acre, centro-leste do Acre com tempo seco. Condições para algumas chuvas moderadas com algumas trovadas aí no sul e sudoeste do estado do Amazonas. Chuvas fracas no norte do Amazonas, leste do Amazonas com tempo seco, chuvas fracas em áreas do estado de Roraima. Pode chover em áreas do oeste e noroeste de Roraima, com algumas trovadas de forma moderada, e no extremo norte do Amapá. Grande parte do Amapá com tempo seco, Pará com tempo seco em grande parte do estado, e Tocantins com tempo seco. Às 15 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins. Em grande parte do estado do Pará, algumas chuvas fracas a moderadas, com algumas trovadas no norte do Pará e no norte do Amapá. Grande parte do Amapá com tempo seco. Chove de forma isolada em grande parte de Roraima, de fraca a moderada intensidade. E também no centro-norte do Amazonas, leste do Amazonas, tempo mais seco. Hein? Pode chover forte com risco de temporais sobre o sul e sudoeste do Amazonas e norte do Acre. Seco no sul do Acre, em grande parte do estado de Rondônia. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco em áreas do sul de Rondônia e leste de Rondônia. Aí no centro-norte de Rondônia pode ter alguma chuva moderada com alguma trovada. Também pode ter chuvas moderadas com trovadas sobre o norte do estado do Acre, sul do Acre com tempo seco. Condições aqui para chuvas moderadas com trovadas aí de forte intensidade em alguns pontos do sul e sudoeste do Amazonas. Chuvas isoladas no norte e partes do oeste do Amazonas, leste do Amazonas com tempo seco. Tempo seco na área central de Roraima, pode chover no noroeste e nordeste do estado, com algumas trovadas isoladas. Tempo seco em grande parte do estado do Amapá. Pode chover aí de forma moderada com algumas trovadas sobre o norte do estado. Condição para tempo seco em grande parte do estado do Pará. Chove de forma moderada com algumas trovadas no norte do estado. Seco no centro-sul do Pará, no estado do Tocantins. Às 21 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins. E no estado do Pará, e alguma chuva isolada com trovadas de forma moderada na região de Belém ali. Condição para tempo seco em grande parte do estado do Amapá, chove no noroeste do estado com trovadas na divisa com a Guiana Francesa. Condição aqui para chuvas com trovadas de forma moderada, aí isolada no nordeste de Roraima, grande parte do estado aí com tempo seco. Seco no centro-leste do Amazonas. Pode chover aí de forma moderada a forte com algumas trovadas no sul e sudoeste do estado do Amazonas. Centro-leste do Amazonas com tempo seco. Leste, centro-norte, sul de Rondônia com tempo seco. Pode chover de forma moderada com algumas trovadas no noroeste do estado, no centro do Acre, sul do Acre, leste do Acre com tempo seco. Até 0 horas do dia 25, temos condição aqui para tempo seco em grande parte do estado de Rondônia. Chove de forma fraca, moderada na área central do estado e em grande parte do Acre, exceção do nordeste do estado. Condições para algumas chuvas moderadas com algumas trovadas no centro-oeste e sudoeste do Amazonas e noroeste do estado do Amazonas. Outras áreas do estado com tempo seco. Condições para tempo seco em grande parte do estado de Roraima. Chove de forma moderada com algumas trovadas no norte do estado. Seco no Amapá, em grande parte do estado do Pará. Alguma chuva isolada com trovadas de forma moderada no nordeste do Pará. Seco no estado do Tocantins e sem chuvas. Vamos voltando e conferindo as temperaturas, as mínimas e as máximas. Amanhecer aqui desta segunda-feira, nas áreas mais claras da região norte, teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Nos pontos mais escuros, entre 22 a 25 graus de mínima. Aí. Algumas mínimas acima de 25 graus no leste do Amazonas e partes do oeste do Pará. Na região nordeste do Brasil, nas áreas aqui do centro-sul da Bahia, pode ter algumas mínimas ali variando de
13 a 16 graus nas outras áreas da região nordeste, mínimas entre 17 a 25 graus, hein? Algumas mínimas acima de 25 graus no centro do Piauí. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da segunda-feira sobre a região nordeste do Brasil. Nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 23 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros acima de 30, chegando até 35, ou até algumas áreas acima de 35 graus e no centro-sul do Maranhão e no oeste e norte do Piauí. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros de 31 a 35 graus de máxima, hein? Algumas máximas acima de 35 graus aí no sudeste do Pará e em grande parte do estado do Tocantins. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil para decorrer desta segunda-feira, dia 24 aí de agosto de 2026. Peço a todos que acompanham o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.